Vamos iniciar esse arquivo recapitulando os vídeos anteriores postados aqui nesta plataforma, intercalando dois roteiros de grande importância para este canal. Nos Passos de Hans Staden, com apontamentos da obra Duas Viagens ao Brasil, intercalado com os Passos dos Jesuítas, destacando a obra de Anchieta, nesta mesma região, ou O Evangelho nas Selvas. Começamos com a minha chegada a Buriquioca, ou Bertioga, conhecendo as instalações da pousada e o centro próximo ao canal de Bertioga. Em seguida, seguimos para o antigo Forte Militar de São João, ou Museu João Ramalho, para conhecer o ponto estratégico de defesa norte do litoral santista. Seguindo firme nos Passos de Hans Staden, exploramos também partes do acervo que foi modificado, reduzindo muitos aparatos bélicos e as réplicas que estavam por aqui de longa data. Em seguida, fizemos uma navegação de reconhecimento de espaço na escuna Pérola Negra, circundando o lado norte da antiga Ilha Guaimbê, ou Ilha de Santo Amaro Guarujá. Na sequência, fizemos uma caminhada pela orla de Bertioga, que nos levou até a balsa, e a partir daí ganhamos a trilha que nos conduziu até as ruínas jesuíticas da antiga ermida de Santo Antônio do Guaimbê. Legiões de Apolo apresenta agora o arquivo de número 274, nos Passos de Anchieta, explorando as ruínas jesuíticas da ermida de Santo Antônio do Guaimbê. Sexta parte. Não são apenas as praias que tornam Bertioga tão atraente para quem aprecia a exuberância da natureza. A Mata Atlântica também oferece ali um belo espetáculo. Para desfrutá-lo bem de perto, os passeios por trilhas são a melhor opção. A trilha da Prainha Branca, que na verdade está no extremo norte da ilha do Guarujá, pode ser acessada pela balsa que faz o trajeto diário de navegação de Bertioga até o Guarujá. Esta é a mesma trilha que demarca o caminho para ganhar o acesso a estas ruínas jesuíticas quinhentistas. O mais interessante é que por aqui intercalam-se dois roteiros importantes para a história do litoral santista, sendo eles os Passos de Hans Staden, pois é o mesmo caminho que nos leva às ruínas do Fortim São Luís e às ruínas da casa onde morou Hans Staden e o índio Carijó. Pelo mesmo caminho, encontrei as ruínas jesuíticas que vou explorar agora com vocês, nos Sagrados Passos dos Jesuítas, ou Anchieta, e o Evangelho nas Selvas. Legiões de Apolo chegou agora aqui nas ruínas de Santo Antônio de Guaimbé, nos Passos dos Jesuítas, em especial Passos de José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Tenho aqui em minhas mãos a fotografia da pintura do padre José de Anchieta, e aqui deste lado uma outra pintura de José de Anchieta e a oração de José de Anchieta também, que foi consagrado como um dos primeiros santos aqui do Brasil, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Legiões de Apolo, com todo respeito, hasteou sua bandeira do canal, é lógico que não no templo em ruínas, mas aqui numa muralha do lado, até para respeitar esse templo católico em ruínas, ok? Então a ideia é essa. Aqui o sol está intenso, vocês percebem aí pelo vídeo, é um sol fortíssimo. Eu adoro o sol, fantástico, porque o próprio canal é uma apologia a Apolo, que é o sol, né? Então para mim tranquilo, né? Então agora eu vou estar explorando com vocês aí o interior dessas ruínas aqui, incríveis aqui no norte da ilha de Santo Amaro, no Guarujá. É bem legal o que a gente vai estar vendo agora. Então vem com a gente e se divirtam.
Bom, pessoal, então eu cheguei agora dentro das ruínas da ermida de Santo Antônio do Guaimbé. A princípio, quero contextualizar com vocês que essas ruínas aqui, elas são bem próximas em tempo, né, das ruínas de Abarebebê, em Peruíbe. No começo do ano, postei aí no canal vários vídeos explorando as ruínas do Abarebebê em Peruíbe. Vocês podem conferir depois esses vídeos aí que estão já no canal. É bem interessante, fiz uma boa contextualização daquele lado sul do litoral do estado de São Paulo. E agora a gente se deslocou para o lado norte do estado de São Paulo, exatamente aqui na divisa, já entre litoral sul e litoral norte, né, que é a parte aqui de Bertioga, próximo ao canal de Bertioga. Então a gente explorou esse lado aqui e encontrou as ruínas, a ermida de Santo Antônio do Guaimbé. Essa região aqui toda é também contextualizada na história do litoral paulista como um dos primeiros pontos de trabalho assim, da catequese da Ordem de Santo Inácio de Loyola. Então isso aqui é legal. A Ordem Jesuítica de Santo Inácio de Loyola edificou aqui uma de suas primeiras capelas, suas primeiras igrejas, para fazer o trabalho de catequese dos silvícolas que se encontravam nessa região. Foi um trabalho longo e demorado. Vocês podem ter uma ideia melhor sobre esse trabalho conferindo também aquele filme A Missão, com Robert De Niro. Neste filme há um contexto bastante interessante sobre o trabalho dos jesuítas na América Latina como um todo, em determinados pontos aí, ok? Tenho em mãos aqui duas obras interessantes, das quais foram bastante úteis para mim, para nortear o roteiro que eu estou apresentando para vocês. A obra de Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, mesmo porque este é um cenário por onde passou Hans Staden, que foi cativo dos Tupinambás, índios que tinham fama de serem ferozes canibais. Há uma discussão que dizem que eles faziam isso por ritos de antropofagia, depois eu vou estar contextualizando melhor isso daí. E há outros que dizem que eles eram apenas selvagens da terra, enfim, né? E aqui do outro lado eu tenho a obra O Brasil que os europeus encontraram, contextualizando esse lugar, que esse local continua extremamente selvagem, com pouco residual de mãos humanas, isso que é legal. Agora, sobre as ruínas de Santo Antônio do Guaimbé, é fantástico porque ela está bem mais robusta comparada às ruínas do Abarebebê. Ela tem bem mais paredes, o tamanho dela também é um pouquinho maior. E a gente vai estar então explorando cada detalhe, passo a passo, com calma, no local incrível, um verdadeiro paraíso perdido aqui no litoral norte do estado de São Paulo. E essas coisas vocês só veem aqui no meu canal, Legiões de Apolo, ok? Quem descobriu a ilha de São Vicente para os europeus foram os portugueses, que faziam parte da expedição exploradora que veio para esta terra de Santa Cruz, um ano depois que Pedro Álvares Cabral, em 1500, descobriu o Brasil. Aqui no atual litoral de Santos, no passado, esses mesmos portugueses encontraram entre a ilha de Guaió, atual São Vicente, e a ilha de Guaimbé, atual Santo Amaro ou Guarujá, em 1502, um canal marítimo que confundiram com um rio e deram-lhe o nome de Rio de São Vicente, pois era o dia 22 de janeiro, dia do Santo Mártir São Vicente. Após essa navegação de reconhecimento de Américo Vespúcio, iniciou-se assim a nossa civilização sobre a égide da Ordem de Cristo, e em menos de 30 anos depois já tinham por aqui alguns jesuítas da Companhia de Jesus. Bom, entrar dentro das ruínas de Santo Antônio do Guaimbe ou do Guaimbé é uma experiência única.
Estou vindo aqui pela primeira vez. É claro que voltarei aqui muitas vezes, eu sempre prometo isso e acabo cumprindo. Uma hora ou outra eu volto de novo. Então hoje ainda é a primeira vez que eu venho aqui. É o primeiro vídeo de reconhecimento de terreno para explorar. A gente vem, pode fazer em etapas também, num outro momento, filmar mais coisas e aproveitar tudo esse material para colocar aqui nos arquivos da Biblioteca Legiões de Apolo. Isso que é legal. Então a ideia deste vídeo, como eu falei no começo, envolve várias coisas, várias questões. Passos dos jesuítas, o Brasil que os europeus encontraram e a fantástica e exótica, pitoresca história de Hans Staden, que também era um náufrago, um aventureiro, um mercenário que passou por essa região aqui de Bertioga, ficou por aqui e por aqui foi capturado também. Ele faz essa narrativa, conta essa história em uma obra muito interessante que se chama Duas Viagens ao Brasil, que eu também vou estar discorrendo dessa história do Hans Staden com bastante detalhes aí, se tudo assim correr bem, ok? Então a ideia é essa. E a gente vai explorando, mostrando cada detalhe, cada espaço aqui que a gente entra. É uma experiência nova. Aqui, por exemplo, eu já estou do outro lado da ruína, uma parte mais de sombra, né? Tem a muralha ali que eu mostrei, que achei legal também, bem da hora. Filmei para vocês aí aquela parte. E agora o fundo aqui da igreja, que eu quero estar mostrando também. Olha que interessante. Mostrando aqui o fundo, a altura dela, né? Olha que legal. As pedras em volta aqui, bem da hora também, bem interessante. Olha aqui esse lado, que bacana. Aqui provavelmente era um outro quarto, uma outra sala. Interessante aqui, ó. Lembra bem as ruínas de Abarebebê aqui, essa parte. Muito interessante. Olha que bacana. Aqui tem outra entrada, ó. Vou mostrar assim que fica mais legal. Não é muito fácil chegar aqui, galera. Tem que atravessar a balsa, tem que fazer uma caminhada aí de quase 40 minutos no meio do mato. Você tem que se deslocar até o litoral norte, locar uma pousada razoável para você ficar, articular o horário para passar aqui, para vir para o lado de cá. Há uma série de coisas que tem que ser feita, tem que ser considerada para poder você acessar esse local aqui. Então, olha aqui outra porta aqui, eu vou entrar por aqui. Que interessante aqui. Aí entrei aqui de novo, saí aqui onde os índios ficavam aqui, ó. Olha que bacana. Acho que dá para subir naquele ponto lá no alto, ó. Vou tentar subir lá e vou tentar mostrar lá de cima, ok? Vem comigo aqui agora. Tem uma escada aqui. É isso mesmo, ó. Vem comigo aqui. Dá para subir aqui tranquilo, olha que legal. Olha isso, fantástico aqui. Só tomar cuidado para não cair aqui, né? Olha aí, é isso mesmo. Opa, aí subir aqui nesse ponto mais alto. E aqui a gente tem uma visão mais privilegiada do local. Olha que bacana, mostrando assim aqui do alto. Olha que legal.
Fantástico. Então eu vou fechar esta parte, contextualizando aqui o Brasil que os europeus encontraram aqui no canal Legiões de Apolo. Aguardem que ainda não acabou, tem muita coisa para a gente explorar aqui no litoral norte. As ruínas da antiga ermida de Santo Antônio do Guaimbê era uma capela construída por volta do século XVI, no extremo norte da ilha de Santo Amaro, atual Guarujá, junto ao canal de Bertioga, e foi uma das primeiras do Brasil. Na linha do tempo, ela está bem próxima do período em que também em Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo, os jesuítas no passado haviam construído ali a capela do padre Leonardo Nunes Abarebebê, consagrado a São João Batista, do qual já apresentei aqui nesta plataforma alguns arquivos contextualizando nela os passos dos jesuítas, visitando as ruínas do Abarebebê. Ao contemplar de perto esse espaço sagrado, aqui no norte da ilha de Santo Amaro ou Guarujá, evocamos a memória do português José Adorno e seus homens, que no princípio edificaram aqui esta capela consagrada a Santo Antônio, o martelo dos hereges. Fizeram suas grossas paredes com pedras brutas de granito, com argamassa preparada com cal especial, de conchas moídas e sambaquis, e também óleo de baleia retirado aqui mesmo nas proximidades. A alguns metros adiante, pela mesma trilha que me trouxe até essas ruínas jesuíticas, ficava o posto de armação das baleias para a extração do óleo, após a sua captura nas proximidades. Mais adiante, construíram também, a mando do capitão Martim Afonso de Souza e do capitão Brás Cubas, uma espécie de fortim militar estratégico com uma casa, escondido entre a Mata Virgem e as encostas, onde provavelmente Hans Staden morou e trabalhou ali como artilheiro. Já deu para perceber que este lugar guarda oculto uma longa história e que este é o cenário onde ela ocorreu. Bom, então agora a gente vai explorar detalhes das ruínas de Santo Antônio do Guaimbé. São ruínas robustas, muito interessante, provavelmente uma das primeiras ou a primeira igreja na terra sagrada de Pindorama. Já falei para vocês o significado deste nome. Pindorama é o nome original que os silvícolas davam ao Brasil. Então este é o Brasil que os europeus encontraram, o Brasil de Pindorama. E esta provavelmente é a primeira igreja jesuítica em terras de Pindorama. Fantástico entrar aqui, contemplar tudo isso daqui. São paredes enormes em ruínas no meio do mato. Isso que é o mais legal e é isso que faz este vídeo ficar ainda mais interessante. Então a gente está explorando em detalhes esse local incrível, em minúcias, em detalhes, contemplando então aí toda a beleza jesuítica da primeira igreja levantada em solo tupiniquim. Isso que é legal também. E isso aqui é prova, isso daqui é a prova material da resposta que a Igreja Católica Apostólica Romana deu ao avanço protestante na Europa, a reforma luterana. Então, enquanto a Europa estava em agitações teológicas de grande relevância também para a história do cristianismo, enquanto estavam acontecendo na Europa toda aquela rebelião luterana, calvinista e de outros reformadores em vários países da Europa, o que aconteceu? Portugal
lança a mão então de uma nova investida, né? Para outros horizontes, para outras terras. Enfrenta o mar, o Oceano Atlântico, e vem para cá com a Ordem de Santo Inácio de Loyola, a Ordem dos Jesuítas da Companhia de Jesus. Então essa ordem religiosa é a base de toda a educação em solo brasileiro, é a base jesuítica, que posteriori foi combatida covardemente por Marquês do Pombal, que era um iluminista maçônico, inimigo da Igreja Católica e pessoa que estava então imbuída da rebelião liberal, a rebelião que vem da Revolução Francesa também. Então, Marquês do Pombal, ele vai atacar a posteriori a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas em toda a América Latina, e haverá um conflito muito grande nesse sentido. Vocês podem conferir esse assunto no filme A Missão, que é um filme que eu indico para vocês, contextualizando esse vídeo que eu estou apresentando hoje aqui. Bem legal, ok? Bom, vamos olhar aqui rapidinho, ó. Aqui é o altar, onde ficava o altar, né? O altar principal da igreja e a nave central dela. Vou mostrar assim, ó, que fica bem da hora, bem legal. Vou mostrar assim para vocês terem uma dimensão da altura, que é isso daqui. E é de se imaginar então aqui os índios entoando cânticos jesuíticos, cânticos católicos, naquele ritmo que nós já conhecemos muito bem. É interessante imaginar isso neste local. Aqui também nesse lugar, segundo aí já pesquisei algumas coisas a respeito, José de Anchieta também escreveu aqui um poema bem interessante, que depois eu vou discorrer também desse poema que José de Anchieta escreveu aqui aqui próximo aqui a esse local que a gente se encontra agora. Lembrando que esse solo aqui, quem pisou aqui também foi Padre Manuel da Nóbrega, um dos primeiros chefes da Companhia de Jesus que veio aqui para a capitania de São Vicente. Então isso também é bem legal, ok? O Padre Manuel da Nóbrega foi um sacerdote jesuíta português que participou da primeira missão de catequização nas terras de Santa Cruz. Sua missão aqui no Brasil perdurou pelo século XVI, junto com outros jesuítas que trabalharam na catequização dos índios em terras brasileiras, e entre eles se destacaram na defesa desses mesmos índios o padre José de Anchieta e também o padre Antônio Vieira. Padre Manuel da Nóbrega nasceu no norte de Portugal, na vila de Sanfins do Douro, dia 18 de outubro de 1517, e estudou no Porto, Coimbra e na cidade espanhola de Salamanca. Mais tarde, ele entrou para a Companhia de Jesus, fundada pelo venerável Santo Inácio de Loyola, no ano de 1544. Durante a sua estadia em terras brasileiras, tornou-se amigo dos governadores gerais, Tomé de Souza e Mendes Sá. Este último lutou contra as invasões francesas e a hostilidade dos índios canibais tupinambás. Entre as suas principais obras temos Diálogo sobre a Conversão do Gentil, 1557. Informação das coisas da terra e necessidade que há para se proceder nela, 1558. Cartas do Brasil, 1549 e 1570. Tratado contra a antropofagia e contra os cristãos seculares e eclesiásticos que a fomentam e a consentem, 1559. Caso de consciência para a liberdade dos índios, 1567. Em sua longa missão e trabalho pelo Brasil afora, fundou em 1553 o Colégio São Paulo na aldeia de Piratininga, ao lado do padre José de Anchieta, marco de fundação da cidade de São Paulo.
Isto porque a função dos padres jesuítas não estava restrita somente à teologia e à religião, mas também à educação e à filosofia. Faleceu no ano de 1570 no Rio de Janeiro, com 53 anos de vida. Oração a São José de Anchieta. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, poeta da Virgem Maria, intercede por nós hoje e sempre. Dai-nos a disponibilidade de servir a Jesus, como tu o serviste nos mais pobres e necessitados. Protege-nos de todos os males, do corpo e da alma, e se for a vontade de Deus, alcança-nos a graça que agora te pedimos. Pai nosso, Ave Maria, e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Vencedora da morte. Mas em tão estreita gruta há de ficar teu corpo? Caber este palácio na furna de uma pedra? Ergue-te, templo de Deus, morada mais extensa que o universo, céu que não pode caber em um sepulcro. Não podem vermes sujos roer o casto seio que o Criador gerou. Não pode desfazer-se em pobre cinza o corpo modelo de pureza e formosura. Ó vencedor que após a morte calçou aos pés o inferno, despedaçando com a vida os direitos da morte. Ergue-te do túmulo como um raio de luz, e no regaço te leva sobre os astros, que eu te siga. Formosa pomba ruflando as leves penas, enquanto tu engolfas pelo céu adentro, oxalá minha alma a ti somente sirva, e meu amor a ti me prenda eternamente. O exilado. Como ainda ressonas, ó minha alma, sepultada em sono entorpecente, tão estirada sobre o pó da terra? Ergue-te, vamos, sacode o teu torpor, penetra no santuário das alturas e contempla de perto esta rainha. Derrama, junto com as preces, as tuas lágrimas, e venerando a glória desta mãe, assenta-te a seus pés. À vista do céu. Ai de mim, como se alongam os anos desta vida, como demora interminavelmente este penar. Quando virá o dia de restituir a terra onde foi tirado o miserável fardo desta carne? Ó,
Quando poderá libertar a alma, desferir o voo lá para as alturas e gozar do eterno abraço do seu Deus? Quando, ó Rainha do céu, virei a tua glória, o casto amor da alma apaixonada? A morte. Ó morte, por que me rasga as entranhas com a tua aguda espada, e ensanguentada arrebatas do colo maternal o filho? Cruel, por que me levas o tesouro e me deixas a mim? Por que não vibra teu furor as armas contra mim? Piedosa foras, se a ambos feriras com o mesmo dardo, e se a mesma cruz tirara aos dois a vida, feroz contra a vida do filho, contra a da mãe a quem poupaste, mas fera ainda se ambos morreramos, bondosa então para ambos foras. Teus últimos dardos, lança-os agora contra esta mãe aflita, obriga-me a morrer, a mim que sem meu filho obrigas a viver. Acabei de recitar aqui 4 poemas raríssimos, escritos pelo venerável Santo Padre José de Anchieta, publicado em sua obra-prima, O Poema da Virgem. Legiões de Apolo encerra agora com vocês a primeira filmagem aqui nas ruínas de Santo Antônio do Guaimbé, no litoral norte ou região nordeste do Guarujá ou Ilha de Santo Amaro. Voltaremos aqui muitas vezes, pelo menos essa é a nossa pretensão. A princípio, encerro com vocês bastante satisfeito com mais essa conquista para o canal. Esse local sagrado, por onde passou aqui Padre José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega e todos os índios tupiniquins que foram catequizados por esses jesuítas. Contextualizo aqui também a mão dos portugueses que trabalharam nessa igreja, a mão dos índios que trabalharam nessa igreja, dos mamelucos que trabalharam aqui e dos jesuítas, em honra a todos eles, em memória a todos eles. E também em memória a minha mãe, que também foi uma grande catequista, que me acompanhou boa parte do meu trabalho nos passos dos jesuítas, me acompanhou até Itanhaém, até São Vicente, fez uma parte desses passos dos jesuítas. Minha mãe infelizmente faleceu, mas deixou o trabalho de catequese por mais de 35 anos de sua vida também, trabalhando incessantemente para que todo o seu trabalho, toda a expressão do seu trabalho de catequista fosse reconhecido na comunidade da qual ela trabalhou, que era da igreja de São Felipe e de Santa Lídia. Então também quero deixar esse vídeo em memória à minha mãe e também em memória à minha irmã, que também era uma teóloga, que estudou bastante também a história da Igreja Católica Apostólica Romana e a Ordem de Santo Inácio de Loyola. Não quero me estender, a emoção é muito grande de estar aqui, mas a princípio então é isso, ok? Então é isso daí, pessoal. Vamos ao próximo vídeo agora. Valeu! Bom, galera, a gente encerrou essa parte da filmagem aqui nas ruínas de Santo Antônio do Guaimbé e agora a gente vai tentar encontrar a Prainha Branca. Essa não vai ser difícil, é fácil, né? Quero destacar também essa entrada aqui que eu achei incrível, essa entrada de pedras aqui do qual eu estou passando. Lembra muito aqui essa parte das ruínas de Afonso Sardinha, lá na Fazenda São João de Ipanema, no Morro de Araçoiaba. Essa parte das pedras aqui, sobrepostas aqui, muito legal passar por aqui, por esse caminho também. É fantástico, experiência incrível estar aqui, muito emocionado, muito interessante. Esse local realmente é assim algo que dá pra gente
refletir muito, trabalhar muito em cima e deixar vários arquivos aí no canal, ok? Então vamos seguir em frente aqui, que aqui o dia passa muito rápido e tem muita coisa pra gente ver aqui nesse local aqui, ok? Então vamos agora pro lado da prainha. Vem comigo aqui. Olha que interessante essa parte aqui também, mostrar rapidinho aí, ó. Então ficou registrado aí a conquista das ruínas de Guaimbé, litoral norte aqui do Guarujá, próximo aqui a Bertioga. Agora vamos continuar nossa caminhada aí. Bom, é isso mesmo, ó. Finalizadores aí da praia, da prainha. Vamos continuar nossa caminhada aí. Tem muita coisa pra gente ver aqui. Calor fantástico aqui, 33 graus. 33 graus aí. E pelar o coco aí. Fantástico. Se ficar dando desculpa que tá calor, você nunca faz um rolê desse, né? Porque no frio não vem mesmo. E aí fala que no calor é porque tá calor. Quer dizer, então nunca vem, né? Então você tem que enfrentar o clima, estando calor ou frio, e vir pra cima. E vir mesmo, várias vezes, não é só uma, né? Tem que voltar sempre aqui. É aquilo que eu falo, né? A gente quer conhecer outros países aí, outros estados, e não conhece nem esse lugar aqui. Tô conhecendo agora, ó. E é perto, não é longe. Isso que é o ponto da questão também, né? Por isso que os europeus, quando vinham pra cá, ficavam assim, fascinados com o Brasil. Porque isso aqui é incrível, realmente é algo assim para se pensar. O Brasil que os europeus encontraram. Terra de canibais, terra de antropófagos selvagens, índios ferozes, como cita Hans Staden, né? Bem legal, né? Olha que bacana, galera. Olha isso, galera. Não perca a 7ª parte deste arquivo, que será postado muito em breve. Até lá!